Bem-vindo ao nosso canal 07 TV das notícias de Jesus Cristo. Para você que está nos acompanhando neste momento, que Deus te abençoe muito. Não estás ali para perder. Na verdade, estamos aqui com dois mestres que vão vos surpreender do que eles fizeram. Para não atrasarmos com o programa, vou-vos apresentar os dois que estão aqui conosco. Por favor, como te chamas? Boa noite, eu chamo-me por Mateus Macosso Gomes, sou um dos mestres que fizemos o trabalho do seu reverendíssimo, o pastor José Manuel Gomes. Estou ao lado com um outro mestre, pode se apresentar por favor? Sim, é verdade que chamo-me irmão José Gomes. Somos nós também que participamos ao sustento desta obra, principalmente na área da pintura. Muito obrigado, muito obrigado. Queria dar uma questão ao nosso mestre Mateus. Por favor, mestre. Uma casa desse tipo, eu creio que são 7 cores, não é? Sim, são 7 cores, eu não sei que essa revelação vem de onde. Eu queria saber como é que foi, como é que vocês sentiram ao fazer esse trabalho. Em primeiro lugar, para dizer aos caríssimos irmãos que estão nos acompanhando neste preciso momento, eu agradeço imenso por esta grande oportunidade do mundo poder acompanhar-nos a partir desta província mais pequena, deste grande país, Angola. É para dizer de que é uma graça que nós tivemos fazer a obra do servo de Deus, porque não foi fácil. Onde há engenheiros e engenheiros nesta província, mas nós fomos escolhidos para podermos fazer esse trabalho. É para dizer de que essa casa de 7 cores, não sou eu, nem o meu querido colega que está de lado, que tivemos essa inspiração, mas é ele mesmo, o grande engenheiro, o reverendíssimo o pastor José Gomes, que foi inspirado por Deus, é que foi nos dirigindo para nós termos a forma como fazer esse grande edifício, que conforme estão a acompanhar, essas cores todas que entraram neste grande edifício. Não somos nós, mas sim é o reverendo, que é o grande engenheiro que nos foi dirigindo, né? Então, nós também tivemos atrás dele, fomos cumprindo daquilo que ele foi nos dirigindo, fomos fazendo, até que, graças a Deus, conseguimos fazer este trabalho conforme se vê hoje. Muito bem, muito bem. Um trabalho tão admirável, um trabalho que qualquer um que possa ver esta casa, até no Brasil, é uma casa admirável por ver a estrutura, ver o tipo de cores que tem esta casa. Na verdade, é algo que assusta mesmo o mundo, algo que assusta os que possam observar esta casa. Então, não é mal por vos trazer aqui, porque nós temos que valorizar, temos que dar valor àquele que faz o bem. Não podemos apenas valorizar os de fora, nós temos que valorizar os nossos. Ao nosso irmão Gomes, eu queria dar uma questão. Será que depois de vocês começarem, foram vocês que pediram que o pastor pudesse vos ilustrar mais sobre esta pintura, ou ele mesmo, o pastor, é que foi ungido para poder vos dirigir como fazer o trabalho da pintura aqui nesta casa? Muito obrigado, meu irmão, de me dar a palavra. E acerca daquilo que você já disseste, que até no Brasil vão admirar, ver essas coisas, não só no Brasil, mas eu creio que no mundo inteiro, porque nós já não ver aquilo que se passa no mundo, mas é dificilmente ver uma casa de 7 cores. Dificilmente, mas nós vimos aquilo pela orientação de Deus no servo dele. Fizemos o trabalho e o trabalho está aí, todo mundo está a ver aquilo, e um trabalho saiu mesmo ótimo, e agradecemos pela orientação do servo de Deus. Chegamos ao nível de apresentar esse trabalho. Senão, é isso mesmo.
E eu queria acrescentar mais um pouco. Estou um pouco curioso em saber por que não poderia ser 3 cores, 4 cores, 10 cores, mas tinha que logo atingir nas 7 cores. Será que isto é uma revelação que veio diretamente de vocês? Vocês é que impulsionaram isso ao pastor, dizendo que, pastor, essa tua casa merece ter essas cores? Ou o pastor ele mesmo sentiu que a casa tinha que ser dessa forma? Meu irmão, acerca dessa questão, sabemos que tudo que, por exemplo, se nós apresentamos esse trabalho porque fomos orientados pelo o reverendo pastor Zumanuel Gomes e sabemos que o reverendo pastor Zumanuel Gomes é um homem espiritual. Sim. Para ele chegar nesse nível significa que ele subiu numa dimensão. E todo que é um homem espiritual, quando ele vê ou quando ele escuta o número das cores desta casa, sabemos que esse número esse número, aquilo é falado no ângulo espiritual, principalmente na Bíblia. Sim, o número de Deus. 7, sim, número de Deus. Significa que não é pouca coisa. Todo que é um espiritual, quando ele escutar essa notícia e ver tudo que está a se passar, meu irmão, ele pode ter uma lição que não é fácil. Significa que o homem que tinha essa inspiração, significa que ele subiu numa dimensão espiritual. Muito bem. Apesar do o próprio mestre pedreiro não estar presente conosco, eu sei que isto é uma equipa completa. Tem o mestre, tem todo tipo de mestre nessa equipa, não é? Eu queria saber uma coisa. Pelo menos você está a ser observado no mundo inteiro. Eu sei que muitos empresários estão a vos ver aqui. De repente, se aparecer uma empresa ou alguém que precisa que você faça o mesmo trabalho que se fez aqui, será que vocês captaram a visão do pastor que vos incutiu ou precisarão da presença do pastor ao vosso lado ao fazer outros trabalhos? Sim, eu posso responder Sim. essa questão. Sendo ele um engenheiro, ele deu a visão a nós, porque tal pai, tal filho. Nós não somos somente mestres na área da pintura, mas somos também crentes deste reverendíssimo pastor. Então, uma vez que ele que teve a visão e nos enquadrou a nós, significa que nós já temos essa capacidade de podermos ir defender o que o nosso engenheiro nos orientou. Então, para tal, se é que aparecer, mesmo que seja em qualquer canto onde puderem nos chamar, nós iremos apresentar, quer dizer, daquilo que nós aprendemos, e para depois o nosso reverendíssimo ver, mesmo que não, os meus filhos já têm capacidade mesmo, já estão, já amadureceram. Amadureceram. Muito bem. Muito obrigado. Queria aqui dar uma outra questão. Vocês são apenas os dois, ou tem mais os outros, ou são mestres principais desta obra? Queria saber se esta é a primeira obra que já fizeram, ou já têm feito outras obras, mas essa é a maior obra porque inclui a interpretação ou a inspiração do servo de Deus. Sim, eu acho que o meu irmão que está de lado não respondeu, mas eu posso responder. Sim. Não é a primeira obra, mas é para dizer que temos feito várias obras, não é? Mas este tipo de obra, nós vamos ser sinceros, diante do público, nunca fizemos ainda esse tipo de trabalho. Já fizemos esse tipo de trabalho através de um grande engenheiro que foi inspirado, porque todo que é servo de Deus, conforme nós temos lido na Bíblia, de que Deus inspirou, e aquele que está inspirado também. Então, quando a palavra está inspirada e o servo inspirado, significa que aquilo traz um sucesso. Então, para tal, nós, desde que chegamos atrás do engenheiro,
significa que nós também já adquirimos algo muito importante. Não só porque onde está um servo de Deus, conduzido por Deus, não só o trabalho que nós aproveitamos, mas também aproveitamos muita coisa. Muito bem. Muita coisa. É isso que eu tenho para dizer. Sim, senhor. É uma curiosidade. Eu queria saber. Nós vimos muitos mestres, principalmente, desculpa-me lá, não estou a ferir a sensibilidade. Vimos muitos mestres nos nossos irmãos aqui do Congo. Muitas das vezes ele não termina a formação. E por não terminar a formação, até não consegue apresentar o seu mestre de formação. Por mais que ele faça um trabalho especial, não consegue dizer que eu vim da área tal. A única coisa que ele diz é que eu sou mestre. Não consegue reconhecer onde saiu. E eu creio que a vossa formação, vocês já tiveram uma certa formação para serem chamados até aqui. Porque é claro que o pastor não poderia só vos pegar sem saber o trabalho que vocês já haviam feito. Mas é que sabendo que este é um trabalho de um outro nível, por causa das suas orientações, eu queria vos dar uma questão, uma curiosidade. Porventura, vocês serão chamados numa empresa. Há um empresário, alguém com seus valores, gostou desta casa. E até que muita gente que passa aqui sempre se pergunta como é que foi construída essa casa e essas pinturas vieram como. É claro que esta pessoa virá pessoas com curiosidade perguntando onde é que vocês foram formados, como é que vocês se formaram para ter esta capacidade toda. Será que vocês terão aquela capacidade de poder colocar o servo de Deus na vossa história? Sim, isso é uma verdade que ele não pode faltar na nossa história, porque esse trabalho fizemos aquilo pela ajuda de Deus, não é pela nossa própria esforço, ou não é pela aquilo que nós aprendemos, mas isso foi pela ajuda de Deus. Essa é uma grandeza de Deus que se manifestou. Essa é uma conclusão que posso ter, que esse é Deus se manifestando. Porque, meu irmão, já fizemos tantas obras, mas essa obra que está em cima dessas outras obras que já fizemos, por causa de que é pela ajuda de Deus. Deus usando pessoas e apresentamos um trabalho que está a admirar o mundo. Senão é isso. Muito obrigado. Para terminarmos, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, né? Ou como é que eu poderia dizer? Será que vocês estarão capacitados, mestre Mateus, estarão capacitados a receber qualquer obra, sabendo que vocês já enfrentaram uma obra desse gênero? Uma obra tão grande assim vocês enfrentaram. E caso chegar como que eu posso explicar aqui? Um chamado, né? Sim. Vos pedirem para poder fazer um trabalho para uma pequena cidade, umas 10, 20 casas, vocês poderiam bater o peito sem temerem poder fazer o trabalho? É verdade que já estamos na fase final para dizer que, primeiro, quero agradecer a Deus porque o mundo diz de que é só Satanás que anda a abençoar, né? Mas, afinal de contas, Deus também anda a abençoar. Provérbios capítulo 10, versículo 22, ali poderás encontrar que a bênção de Deus nunca seguiu nem dores. Esse tipo de edifício que nós fizemos não sofreu ninguém, não houve dano nenhum, mas se fosse algo de Satanás, muitos que poderiam perder a vida neste edifício. Então, para terminar, mesmo que seja uma pequena cidade que vão nos mandar chamar, que nós possamos lá executar ou fazer os trabalhos, significa que nós dois, da maneira que nós já aprendemos, então poderemos somente procurar as pessoas, né, que poderemos também orientar da maneira que nós recebemos as orientações ao engenheiro que é o servo de Deus, o reverendíssimo pastor Zé Gomes. Muito obrigado. Muito obrigado. Para você que já acabou de nos acompanhar, por favor, eu queria deixar aqui um apelo ao povo de Cabinda, ao povo de Angola, especialmente em qualquer parte que tiveres. Por favor, temos que nos dar valor. Veja um edifício desse tipo. Veja da maneira que está bem edificado, está bem pintado.
eu creio que não haveria necessidade de você ir buscar um chinês lá fora ou um americano para poder vir fazer o trabalho, enquanto que o teu irmão está atrás da tua casa bem disposto a fazer um trabalho desse. Por favor, empresários, temos que ser mais leais, temos que ter a misericórdia dos nossos irmãos, saber que temos homens preparados para fazer um trabalho tão digno, merecedor para o público. Que Deus abençoe a todos. Não esqueça de deixar um like, deixar um ok para sabermos quantos nos acompanham nesse momento. Que Deus abençoe muito. Amém.